Olá, alunos! E agora é aquele momento de revisão da aula. Será que você aprendeu os conteúdos que foram abordados na aula anterior? E é isso que a gente vai ver agora. Então é o momento agora que vocês vão pegar o caderno de vocês e vão estar anotando esses conceitos. Vamos agora então para a nossa telinha. É isso aí, hipótese sobre a origem da vida. Então a aula 5.2 é a aula de revisão de conteúdo, é o que a gente vai ver agora. Vamos lá, então. Então, nessa aula, o que foi abordado, professora? A gente abordou as teorias. A teoria da abiogênese e a teoria da biogênese. Então, a teoria da biogênese, também conhecida como teoria da geração espontânea, professora. É isso mesmo, teoria da geração espontânea, que também, tinha como característica a ideia de uma força vital. Isso quer dizer o quê? Que de uma matéria inanimada, sem vida, de uma matéria bruta, a gente tinha, eles poderiam dizer, segundo essa teoria, um princípio ativo. E essa teoria, dentro desse princípio ativo, a gente poderia dizer, de acordo com essa teoria, que dali nascia, seres. Então, dessa força vital, da matéria inanimada, poderia surgir seres vivos. Não é à toa que existiu, cientistas até então que criaram receitas para criar rato, para criar escorpião, através de quê? De uma camiseta suada, que foi o que a gente viu, no exemplo do Helmont ali, onde ele fala que para você criar ratos, ao você pegar uma camiseta suada, suja e fedida, e jogar ali em cima trigo, deixá-la num cantinho isolado, depois de uns 18 dias, você vai encontrar ratos ali. É como se da camiseta tivesse surgido os ratos, só que a gente sabe que não é bem assim, Por isso, nós temos a teoria da biogênese, que ela veio para quê? Para refutar a geração espontânea, a biogênese. E a teoria da biogênese, ela fala o quê, professora? Ela já vem falar que a vida, ela só surge de outra forma de vida. Ela não surge ao acaso. Para que ela surja, ela precisa de quê? De uma vida pré-existente. Já imaginou? Ninguém surge ao acaso, Para a gente aparecer, a gente tem que ter o quê? A nossa herança, que nós somos nossos pais, assim. Então, é o que acontece. Teoria da biogênese, um ser vivo, ele só surge de outro pré-existente. Vamos agora, aí veio as teorias para refutar a biogênese e a biogênese, que é interessante, a gente está sempre, enfatizando o que cada uma engloba, até porque as questões que a gente vai ver lá para frente também vai estar refutando vocês a entender melhor a diferença de uma teoria para outra teoria. E tivemos, nesse meio tempo aí, cientistas, o John Needham, que a gente falou um pouquinho do experimento que ele fez, só que ele não ferveu o caldo nutritivo dele suficiente, por isso, depois de um tempo, os micro-organismos voltaram. Já tivemos o Lázaro Spallanzani. O Lázaro Spallanzani, ele refutou as ideias dos experimentos do John Needham. E nós também tivemos Louis Pasteur. Louis Pasteur, ele foi o cara, porque ele realmente derrubou a ideia da abiogênese. Derrubando essa ideia da biogênese, ele mostrou que a correta é a teoria da biogênese. E Louis Pasteur, ele é um cientista consagrado, Vale lembrar que vocês já devem ter visto aí na embalagem de leite, o leite pasteurizado, que é justamente o quê? Uma homenagem a esse grande cientista. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham compreendido um pouco das diferenças das teorias da biogênese com a biogênese. E agora é aquele momento que vocês vão estar o quê? Respondendo as questões. Em cima dessas questões, daqui a pouco a gente faz aquele feedback com vocês. Até mais! É isso aí!
E espero que tenha dado tempo de você ter feito uma boa atividade, que agora é a atividade, a correção da atividade de sala. E nesse meio tempo que a gente faz a correção da atividade de sala, a professora já revisa com vocês aqui a nossa aula. Será que realmente vocês conseguiram compreender esses conceitos básicos abordados na aula 5.1? É o que a gente vai ver agora através das questões. Vamos agora para a nossa lâmina. Vamos tirar as dúvidas e resolução das atividades. Vamos aqui então para a nossa primeira questão. Nossa primeira questão é uma questão discursiva, né? Olha aí, gente. A questão 1, ela fala o seguinte: o que propõe a teoria da biogênese sobre a origem da vida? Ele quer saber o que propõe, qual é o pressuposto dessa teoria sobre a origem da vida. E que experimento, olha aí, ó, que experimento foi crucial? Quem será que fez o experimento crucial que derrubou a teoria da geração espontânea? Eu acho que eu dei até um spoiler aí para vocês na aula já. Quem será que respondeu essa questão? Então vamos lá. O que propõe a teoria da biogênese? Vamos lembrar que a biogênese é o quê? Aquela teoria que ela fala, que ela cita que para um ser vivo existir, ele tem que vir de um outro pré-existente. E qual foi o experimento crucial para derrubar a teoria da geração espontânea? E aí, pessoal, vamos ver agora a resposta dessa questão. Então, vamos lá. Segundo a biogênese, todos os seres vivos são originados, olha aqui, ó, são originados de outros seres vivos pré-existentes. Ou seja, um ser vivo gera outro ser vivo. E aí ele faz uma outra pergunta dentro dessa questão. Que experimento foi crucial para derrubar a teoria da geração espontânea? Olha aí o nome dele, lembra que eu falei do leitinho pasteurizado? Isso mesmo, foi o experimento de quem, professora? De um francês renomado, Louis Pasteur, com um líquido nutritivo, né, que pode ser um caldo de carne, aquecido em um gargalo denominado pescoço de cisne. Então, vou tentar aqui, pessoal, não riam do meu desenho, mas vou tentar aqui fazer, né, aquele balão que ele fez, né, no qual ele aqueceu com o caldo nutritivo e ali em cima, né, desse experimento aqui. Então aqui é um balão de vidro com um pescoço de cisne, como vocês estão vendo aqui. A professora está tentando, pessoal. O pescocinho de cisne aqui, onde foi aquecido, e a partir dali, através desse aquecimento, ele conseguiu esterilizar esse caldo e não entrou mais micro-organismo. Porém, quando ele quebra esse gargalo, o caldo nutritivo, ele entra em contato com o ar e a partir daí, né, o que se percebe-se? Que no ar há vários micro-organismos e esse caldo nutritivo, eu posso dizer assim, que ele fica contaminado. Então é isso que acontece. Então vamos lá, gente. A teoria da geração da biogênese propõe o quê? Que todos os seres vivos são originados de outros seres vivos. Se você respondeu isso, já está correta a sua resposta. E se você responder que o experimento crucial para derrubar a teoria da geração espontânea foi o experimento de Louis Pasteur, também pode-se considerar a resposta correta. Vamos então agora para a questão 2. Muitos foram os questionamentos sobre a origem da vida. Olha aí, muitos foram os questionamentos sobre a origem da vida. Vários estudiosos empenharam-se para dar respostas satisfatórias para a sua época. O surgimento de larvas de moscas em pedaços de carne em decomposição é relacionado a que experimento? Ilustre-o, olha aí, ó. Agora é o momento aí para vocês desenharem esse experimento. Então, o surgimento de larvas de moscas em pedaços de carne em decomposição é relacionado
aqui experimento, ilustre-o. E aí, o que vocês responderam? Eu quero ver a resposta de vocês, viu? Podem mandar aqui para a professora. Então, vamos lá. Tem a ver com o experimento de Francesco Redi, que é aquele experimento que eu falei, né? Que ele pegou um pedaço de carne e colocou em 2 frascos de vidros. Ele tampou com uma fina camada de gaze, como vocês conseguem observar aqui nessa imagem. E o outro, ele deixou aberto, em contato com o ar. Ficou em aberto, em contato com o ar. Então, o que ele percebeu? Que a carne que estava, né, em contato com o ar, as moscas depositavam o quê? Ovos. Que depois de um tempo dali, surgiu o quê? As larvas das moscas. E já a carne que não estava em contato, né, pode-se dizer assim, com o ar, que na verdade não estava em contato com as moscas, né, a carne permaneceu o quê? Intacta. Então isso aí, gente, é um exemplo clássico que eu espero que vocês tenham conseguido ilustrar, né, do experimento de Francesco Redi, que principiou a queda do preceito abiogenista. Então, para essa questão, basta que você ilustre, desenhe e mostre através do seu desenho o que o experimento do Francesco Redi queria, né? O que estava relacionado a esse experimento, que é justamente esse pedaço de carne e o surgimento dessas larvas através da mosca. Então, a própria questão, ela já dá uma deixa para que você possa ilustrar o que ela está pedindo. Então, vocês estão observando aí, a questão ela já consegue fazer esse apurado. Continuando, vamos agora para a questão 3. Vamos ali. O cientista Jean-Baptiste Van Helmont. É aquele, gente, que eu falei, que propôs aí a receita da camiseta suada para fabricar rato, para surgir escorpião. Então, o cientista Jean-Baptiste Van Helmont propôs no século 17 algo surpreendente sobre a origem da vida. Vou até grifar aqui, ó. Vou grifar não, vou sublinhar aqui essa palavra. Algo surpreendente sobre a origem da vida. Ele quer que você descreva sucintamente sua proposta e que teoria o mesmo defendia. Qual era a teoria que Jean Helmont defendia? Será que era a teoria da abiogênese? Será que era a teoria da biogênese? Então ele quer saber, ao mesmo tempo, o que ele defendia e que você fale a proposta dessa teoria que ele defendia. Então vamos ver aqui a resposta? Então ele propôs, olha, eu já dei spoiler, né, quando eu comecei a falar da questão. Ele propôs uma receita para dar origem a pequenos roedores, olha aí. Em um quarto isolado e escuro, sobre uma camisa suja de suor e com grãos de trigo, após alguns dias surgiram ratos. E qual teoria que ele defendia? Ele defendia a teoria da abiogênese. A teoria da biogênese é o que, professora? A teoria da geração espontânea. Então, eu vou colocar aqui a biogênese, que é a teoria da geração espontânea. Deixa eu só tentar aqui escrever. Eu já estou até melhor, espontânea. Tá até melhor já a minha letra aqui, já até melhorou mais. Então, ele tinha esse preceito, né, da teoria da abiogênese. Então, olha que interessante. Além do rato, ele também lembra que a professora falou na aula anterior sobre a questão do escorpião, né? Além do roedor, do rato, ele também dava receita para o escorpião. Olha aí. Vamos agora para mais uma questão. A questão de número 4. A questão de número 4, ela pergunta o seguinte: qual ficou sendo a grande causa de discussão entre Nietzsche e Spallanzani? Lembra que num dos slides a gente colocou um versus o outro? Spallanzani contestou o quê? O experimento do Nietzsche. Como é que ficou essa causa dessa grande discussão entre eles?
Vamos lá agora, saber agora. Vamos lá. Nid criticou o experimento de Spallanzani pelo fato de o mesmo ter aquecido por muito tempo o caldo nutritivo, que é aquele caldo de carne que eu falei de início para vocês, e assim matado a força vital. Então, segundo Nid, Spallanzani ele errou porque ele aqueceu por muito tempo o caldo nutritivo dele e matou a força vital, plenamente defendida pelos abiogenistas. Já Spallanzani, ele veio para refutar o quê? A ideia do Nid. Então, o que ele refutou? Já o Spallanzani, ele afirmou que Nid não esterilizou de forma satisfatória os seus recipientes e que o pouco tempo de fervura facilitou a sobrevivência de micro-organismos oriundos do ar. Então, um refutou o outro, mas até então ficou nessa discussão de quem estava certo, de quem estava errado. Então, isso foi o motivo, né, dessa causa da discussão, um refutando o experimento do outro. Então, se você respondeu próximo ao que está aqui, pode se considerar a resposta correta. Vamos então agora para o Se Liga no Enem, a nossa questão 5. Então, é uma questão adaptada. Vamos lá, pessoal. Certos alimentos podem ser utilizados para dar origem a larvas de moscas que são utilizadas como iscas para pesca. Alguns acreditam que o surgimento destas ocorre o quê? Espontaneamente. Quando ele fala que espontaneamente, a gente já lembra o quê? Da geração espontânea, né? Então, alguns acreditam que o surgimento desta ocorre espontaneamente do alimento em decomposição. Situação proposta também pela teoria da geração espontânea. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII. Vou até aqui, ó, sublinhar aqui. A partir dos estudos de Redi é o Francesco Redi, do frasco de carne, e Louis Pasteur, do francês, que que fez com que a teoria da abiogênese fosse de vez esquecida, que mostraram experimentalmente que, aí eles querem saber o quê? Quais foram esses estudos de Redi e Pasteur que mostraram experimentalmente o quê? Que todo ser vivo pode ser criado em laboratório. Será que foi isso que Redi e Pasteur mostraram nos seus experimentos? Não, pelo contrário, né? Eles queriam derrubar a ideia da abiogênese, da geração espontânea. Então, se eles queriam derrubar a ideia da abiogênese, da geração espontânea, a gente já sabe que eles estavam do lado da biogênese, que para um ser vivo existir, ele precisa de um outro pré-existente. Então, a letra A gente já pode o quê? Descartar. Eu vou até aqui, ó, cortar ela. Vamos lá para a alternativa B. A vida se originou no planeta a partir de micro-organismos. Será que era isso que Pasteur e Redi defendiam nos seus experimentos? Não, não foi isso que eles defendiam. Eles estavam querendo provar que a teoria da geração espontânea era uma teoria errônea. Letra C. Vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente. Será que Redi e Pasteur estavam tentando mostrar isso? Também não. Vou lá cortar aqui também. E a letra D, vamos lá, eu vou ler a letra D e depois eu vou ler a letra E. Qual das duas que é a correta? A letra D fala que seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados. Será que tem a ver com o que Redi e Pasteur estavam mostrando nos seus experimentos? E a letra E? A reprodução é que dá origem a outro ser vivo pré-existente. Então, a resposta correta para essa questão é a letra E de escola. Então, justamente o que Redi e Pasteur conseguiram mostrar experimentalmente, que os seres vivos eles não surgiam do nada, mas sim eles surgiam de outros seres vivos pré-existentes. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e
Um até logo!